Vamos falar agora de como lidar com um colaborador difícil. Primeiro eu quero que você pense. Vamos analisar pelo ponto de vista do liderado, porque a gente sabe que na nossa vida, gente, nenhuma situação ela tem um lado só. A nossa vida, a nossa história, ela é como uma moeda, ela tem dois lados e às vezes até mais. A verdade é a verdade que a gente enxerga. E às vezes a verdade que a gente enxerga, ela é a nossa verdade, ela não é a verdade do outro. Por quê? Porque nós temos um filtro. O nosso cérebro, ele funciona como um filtro e tudo que a gente vê, a situação que a gente enxerga, o que a gente vivencia, ela passa pelo nosso filtro. E quando ela passa pelo nosso filtro, a gente determina ali como a gente vai agir, como vai reagir, e tudo isso quem faz são nossas crenças. As nossas crenças é que estão no comando. Então, se eu acho que um colaborador é difícil, eu quero convidar você hoje a enxergar pelo ponto de vista do liderado. Eu quero convidar você, enfermeira, para enxergar o colaborador difícil como uma líder, ok? Eu quero que você enxergue o liderado como uma líder. E uma líder tem um mindset diferente, uma mentalidade diferente. Primeira coisa, ele sabe o papel dele? Ele sabe o que a instituição, o que esperam dele. Ele sabe qual é a função dele. Porque muitos colaboradores não sabem. Primeira pergunta que você tem que se fazer. Ela sabe o que ela tem que fazer? Será que ela sabe? Segunda pergunta. Ela sabe as regras? Todo local existem regras, gente. Não é assim? Existem os nossos protocolos, existem as nossas regras, o que pode, o que não pode, a cultura. Como é a cultura organizacional deste lugar que você trabalha? Tá claro para ele? Ele tem clareza? Ele sabe onde encontrar os protocolos? Ele sabe o que fazer, como fazer, quando fazer, onde, quem ele procura para pedir ajuda? Como é no local que você trabalha? Então, antes da gente dizer que uma pessoa é difícil, gente, a gente precisa tentar olhar as coisas como ela está vendo. Um líder, ele precisa enxergar as coisas como o liderado está enxergando. Se você pegar esse código, se você entender isso, você vai liderar muito melhor daqui para frente, tenho certeza. Porque isso é empatia na prática. É não só se colocar no lugar do outro, mas tentar ver as coisas como ele está vendo, como o filtro dele. Gente, isso não quer dizer ser permissiva, não quer dizer que você não vá se posicionar. É só para ouvir e entender. Antes de rotular alguém como difícil de lidar, você tentar enxergar como ele está enxergando as coisas. Pensa bem. Você chega para trabalhar num setor novo. E aí você tem lá seus 3 meses de experiência. Esse setor novo é um setor de UTI. Você é aquela pessoa tranquila, calma, que tem um ritmo. Então, gente, imagina você chegando nessa UTI e querendo muito se desenvolver, mas ninguém te diz onde está nada. Você treinou lá, sei lá, 1 mês e já está sendo cobrada para dar resultado. E aí eu acho que esse colaborador é difícil. E muitas vezes eu ouvi isso das minhas supervisoras, que no meu último trabalho eu estava na coordenação e eu tinha algumas supervisoras. Dani, não dá, aquela enfermeira que a gente selecionou, não dá, ela não vai aprender, ela não está acompanhando. Aí eu fazia perguntas. Você ensinou isso, isso e isso? Ah, ensinei. Você treinou? Você acompanhou ela? Ah, não, porque estava corrido. Então, dá mais uma chance. Não é ela, é a gente que está falhando. A gente precisa treinar e deixar ela segura para andar sozinha. Você imagina essa situação. E aí, os colegas que estão ao redor dessa pessoa são colegas que já estão ali há mais tempo, todo mundo já sabe a rotina. E quando eles olham para essa pessoa que está enrolada, vamos dizer assim, eles olham, não serve para cá.
E aí, esse pensamento dessas pessoas, presta atenção nisso que eu vou te falar, porque eu quero que daqui pra frente você policie, você tenha consciência dos seus pensamentos. Essa pessoa não serve, não vai dar certo. Ela não vai dar certo aqui, ó. Não, ali, eu já expliquei, ela tá lá errando a mesma coisa. Esse pensamento dessas pessoas, esses pensamentos vão guiar os comportamentos dessas pessoas. E elas vão acabar achando que esta outra colega é difícil. E aí a colega já tá se sentindo mal. E aí ela começa a ter comportamentos difíceis. Entenderam como funciona? Então a gente falou que a primeira coisa é me fazer a pergunta, ele sabe o papel dele? Segundo, treinamento. Ele foi treinado corretamente e suficientemente? Ele foi treinado de acordo com aquela maneira que ele aprende, que a gente acabou de dar o exemplo aqui? Se eu sou uma pessoa mais tranquila, mais calma, eu vou aprender com mais calma. Se eu sou aquela pessoa mais ágil, eu vou aprender mais rápido. E nós somos diferentes uns dos outros. Por quê? Porque cada um de nós tem um perfil comportamental. Vocês sabiam que a gente tem uma estrutura para tomar decisões? Nós temos processos de aprendizagem diferentes, processos decisórios diferentes.